Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos, paroquianas, os devotos de Santo Antônio, paz e bem. Uma alegria novamente de chegar até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Celebrávamos ontem, caros irmãos e irmãs, a grande solenidade de Cristo Rei do Universo. O último domingo. Depois, no próximo final de semana, nós já iniciamos um novo ciclo litúrgico de preparação para o Santo Natal através do Advento. Então, estas reflexões desta semana é a última semana antes do nosso novo ano litúrgico. Para que bem possamos celebrar, viver esta semana, iniciamos hoje, caros irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 27 de novembro, refletindo a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 até 4. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequeninas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho pequenino, mas que tem uma densidade espiritual muito grande. Esse episódio narrado no Evangelho desta segunda-feira mostra para nós mais uma vez a delicadeza de Jesus, que nos enche de admiração e também de coragem. Certamente que a pobre viúva não estava orgulhosa pela sua oferta, pela sua condição, que essa sua oferta sabia ser muito pequena. Até talvez procurasse esconder o seu gesto, ao lançar as 2 moedinhas no tesouro do templo, talvez até de forma que ninguém a observasse. Que eram essas pequenas moedinhas comparadas com as ofertas dos ricos? Estes poderiam se sentir orgulhosos porque davam bastante moedas, davam bastante dos seus bens, mas ela não. Jesus, que vê o coração das pessoas, inverte a situação. Diz ele no Evangelho: em verdade vos digo que essa pobre viúva doou muito mais do que os outros. Deus não quer aparências, não quer que vivamos de aparências. E sonda os corações, sabendo muito bem onde que se encontra a verdadeira, a profunda generosidade. Creio que isso deve nos animar quando nós nos encontrarmos em situações semelhantes à da pobre viúva. O desafio para nós dado no Evangelho é de nós aprendermos a ser humildes, se tivermos muito para dar. Tudo que nós temos nos foi dado por Deus. Não há razão para a gente se ensoberbecer. Temos que aprender também a sermos humildes quando temos pouco para dar, quando nos sentimos pobres, pequenos, e em todos os sentidos. Pobres de forças físicas, pobres das capacidades. Nestes casos, é difícil, creio que todos nós temos essa experiência, é difícil sermos generosos, porque nós desanimamos e somos tentados a não dar sequer o pouco que nós temos. Jesus, ele nos diz que vale a pena dar sempre, por muito ou pouco que seja, desde que se faça com amor e com humildade, não para aparecer diante de Deus e também diante das pessoas. Aliás, é bom que nós também peguemos aquilo que é o finalzinho da parábola. Deus, ele não se contenta com muito. Deus, diz a parábola, o Evangelho, à luz daquilo que ofertou a viúva na sua pobreza ofertou tudo. Ou seja, essa é a perspectiva de Deus para nós. Deus quer tudo da gente. Deus não se contenta com pouco, Deus não se contenta com muito. É tudo. Então, caros irmãos e irmãs, que possamos de fato dar-nos tudo da nossa generosidade a Deus,
dar-nos tudo da nossa generosidade e capacidade aos nossos irmãos e irmãs. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 28 de novembro, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Lucas, o capítulo 21, versículos de 5 até 11. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Caros irmãos e irmãs, a imponência, veja que a reflexão de Jesus, ela está centrada exatamente na religião do templo e na forma dos sumos sacerdotes também viverem e colocar pesados fardos sobre as pessoas. Percebamos que a imponência do templo oferece segurança aos chefes religiosos, que continuam identificados com as estruturas sociais, políticas e também religiosas. E Jesus, ele esclarece que tudo isso será destruído. Não restará pedra sobre pedra. Querem então saber quando que isso vai acontecer, quando que essa destruição vai acontecer, que sinais vai ter antes para que eles saibam. E Jesus, obviamente, não apresenta nenhuma data, mas Jesus adverte contra os falsos messias que surgirão dizendo: Sou eu, o tempo está próximo. Diz ele, não é para seguir essa gente. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70, muitos pensavam, sim, que tinha então chegado o fim do mundo. Jesus, o que ele faz? Ele esclarece que não será logo o fim. Será o fim apenas de uma fase da história. E Jesus, ele amplia inclusive o discurso e ele adverte os discípulos de que sempre vai ter guerras, terremotos, fome, epidemias, que marcam uma fase seguinte na história da humanidade. Penso que nós também, à luz do que nós vivenciamos em nossa realidade hoje, tantas guerras que acontecem, aquelas que são mais visibilizadas, seja lá na Terra Santa, seja Ucrânia e Rússia, mas tantos outros conflitos, por exemplo, na África, mostra exatamente essa advertência de que nós, assim, estamos, quem sabe, neste nosso momento de história, também, assim, passando por uma fase seguinte de história. O Papa denuncia sempre que nós estamos como que vivendo hoje, em nossa realidade, em nosso mundo, uma terceira guerra mundial aos pedaços. Então, creio, caros irmãos e irmãs, que o chamamento para nós é de nós também, neste mundo difícil, com tanta violência, tanta intolerância, tantas guerras que se fazem presentes no mundo, como que nós vamos dar de fato o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, o verdadeiro testemunho de Deus e do Evangelho, e não passarmos por falsos profetas. Nós estamos, não é no sentido de nós anunciarmos o fim do mundo, mas quem sabe de nós também proclamarmos o início de uma nova época, onde que iniciando esta nova época seja uma época, quem sabe, marcada pelo entendimento, pela paz entre os povos, pela solidariedade, pela prática da justiça e também pela compaixão. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 29 de novembro, nós vamos então rezar
Vamos refletir a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 até 19. Disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sabeis, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, pelos parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Veja, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos presenciando esse grande discurso de Jesus, esse discurso do fim, o seu discurso escatológico. É importante que nós tenhamos presente, primeiramente, esse contexto do discurso. Esse Evangelho de Lucas, ele é escrito anos depois, anos 70, anos 80. Obviamente que as comunidades, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles já, presenciaram, sentiram na pele, nas suas próprias peles, na pele, nos corpos dos primeiros, que eles foram de fato perseguidos, foram presos, foram martirizados, torturados por causa da fé, do seguimento em Jesus Cristo. Tudo isso eles colocam no Evangelho e alertando para as comunidades seguintes e para nós hoje exatamente isso. Que o seguimento de Jesus ele implica consequências de sermos, quem sabe, mal entendidos, mal interpretados, mal queridos, e por isso sofreremos perseguições, incompreensões, vão virar as costas. Muitos serão torturados e martirizados em todos os tempos. A conclusão que Jesus faz é permanecer firmes. Se nós olharmos, caros irmãos e irmãs, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele comprova, mediante muitos fatos, a veracidade desse discurso de Jesus. É a reviravolta provocada pela implantação do reino de Deus. Por que a pregação do Evangelho causa tanta agitação na sociedade? Porque há um grupo, seja lá de poderosos, de pessoas que não querem acolher a mensagem, que se recusam a mudar suas atitudes de prepotência, de indiferença, de opressão sobre as pessoas, sobre um povo, sobre um país. Querem manter seus privilégios. Então se trava uma luta sem tréguas entre os discípulos de Jesus, que corajosamente pregam a boa nova, e aqueles que preferem conviver com a injustiça. Cristãos e cristãs são reprimidos, aprisionados, levados aos tribunais para prestar contas de suas atitudes e também da sua fé. Mas Jesus diz que nós hoje temos a garantia da assistência de Jesus. Eu darei a vocês palavras e sabedoria, as quais nenhum dos adversários conseguirá resistir ou rebater. Creio que o dom da fé, caros irmãos e irmãs, aqui está implícito isso, implica exatamente a missão. Jesus indica nesse trecho o método e o estilo dessa missão. O testemunho dos discípulos, o nosso testemunho, para ser verdadeiramente eficaz, ele deve ser ao estilo pascal do testemunho de Jesus. Não é preciso, o Evangelho diz, não é preciso a gente preparar defesa com antecedência, nem imaginar métodos de defesa meramente humanos, ou fazer apelo a estratégias terrenas. O que é preciso, o que é decisivo para nós, no nosso testemunho, é viver da fé autêntica, de nós sermos capazes de nos abrir, de nós nos abandonarmos à força de Deus, de nós sermos capazes de confiarmos na sua providência. Ora, quando a gente fizer isso, Cristo não deixará faltar para a gente eloquência, não vai deixar faltar para nós coragem, para
que nós continuemos a sua missão no mundo. Penso que a perseverança é o que nos distingue. A perseverança é o grande distintivo dos cristãos, dos mártires em todos os tempos. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, a gente conclui as reflexões desta primeira parte da semana. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Que Santo Antônio abençoe, que Santo Antônio cuide e proteja a você e a sua família. Paz e bem.